Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de juntos adorarmos, exaltarmos e engrandecermos o santo nome do Senhor. Já estive com vocês aqui, com o Guilherme Calori, em uma das edições do Filhos do Leão, mas é a primeira vez que eu venho conhecendo vocês realmente. E preciso parabenizá-los por dois motivos. Primeiro, porque é aniversário de vocês esse mês. Eu vi algumas postagens. Confesso que quem ouviu o Adson Bella 2 semanas atrás, tem muito que me ouvir aqui não. Quiser ir embora, dá tempo. Segundo, vocês estão acostumados a ouvir Guilherme Calori, né? Aí ele me indica, se a expectativa for a mesma, é melhor você ir embora também. Mas Deus é bom. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores desta casa. Obrigado pela confiança de vocês. Ao Calori que nos indicou, ao Caio que entrou em contato conosco. Que Deus abençoe. Pastor Elias, é isso? Que Deus te abençoe, pastorzão. Eu me faço acompanhado hoje da minha esposa, a morena mais linda que Deus me apresentou. Eu li na Bíblia que a glória de Deus é ocultar e a dos reis é tentar desvendar. Foi cavando o coração de Deus que eu achei a preciosidade mais bela que eu tenho hoje. Teve coragem de me acompanhar meu ministério. Que Deus te abençoe, meu amor. É minha intercessora fiel. Gente, eu não quero tomar o tempo de vocês, ser cansativo. Eu quero falar com vocês sobre o transporte de Deus. Atos capítulo 28, verso 5. Os que acharam, diga eu vou para o céu. Os que não acharam, aqui também não fico. Vai todo mundo em nome de Jesus. Diz assim o texto: mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E você se assente glorificando o nome do Senhor. Pai, te damos graça nessa noite mais uma vez. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem falado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor já operou em nosso meio nessa noite. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, mas agora, mais importante do que o Senhor nos ouvir, é que nós possamos ouvir o Senhor falar conosco. Toma nossa mente cativa ao trono da graça uma vez mais. Repreende de nossos ouvidos toda e qualquer comichão, Jesus. Se hoje for a noite do Senhor responder às nossas dúvidas, estamos prontos para ouvir. Mas se não for, eu te peço, não permita que nós saiamos por estas portas sem ouvir o Senhor falar conosco. Que esta noite seja marcada no coração do meu irmão e da minha irmã, Jesus. Que possa ser uma noite de resposta, de direcionamento, de instrução. Que nós possamos sair daqui mais uma vez cheios da tua presença. Fala conosco agora através da sua palavra, Senhor, de uma forma nítida, clara, concisa e eficaz. Edifica-nos para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Olhe para cá. Jó, capítulo 38, verso 1, diz: e o Senhor respondeu a Jó do meio de uma tempestade. Eu penso que existem algumas tempestades que Deus se utiliza delas para nos levar a ambientes necessários. Repito, eu penso que existem algumas tempestades que Deus utiliza delas como transporte para nos levar a alguns ambientes necessários. Entendendo isso, eu penso que nem todo vento contrário que sopra é para te parar. Na verdade, alguns ventos são justamente para te levar para onde Deus quer. Quando Paulo está em uma cidade, capítulo 27, ele vai entrar num navio de prisioneiros e
direção à Itália. Paulo já carrega uma palavra consigo. Deus disse a Paulo que era necessário que ele se apresentasse a César em Roma. Então Paulo tem uma direção de Deus. Paulo, você vai chegar em Roma, porque eu preciso que você se apresente a César. Deus liberou uma palavra sobre Paulo. Paulo, agora no capítulo 27, está entrando em um barco de prisioneiros em direção à Itália. Em determinado momento, Paulo vai olhar para esses homens do barco e vai dizer: olha, a viagem vai ser muito incômoda. Pela minha experiência, que já passei por 3 naufrágios, eu estou vendo que se a gente continuar, essa navegação não vai ser só prejudicial à embarcação, às coisas, mas também à nossa vida. É melhor não irmos. O texto vai dizer que o centurião decidiu dar mais ouvido ao capitão e ao mestre do navio do que a Paulo. Deixa eu abrir um parênteses aqui só para liberar algo para vocês. Paulo, ele já tem uma palavra que é necessária para Roma, mas não é porque Paulo carrega uma palavra que aqueles que o cercam vão acreditar toda vez que Paulo falar. Porque carregar uma palavra sobre minha vida não me ortoga a ter autorização ou concordância de quem me rodeia. Na verdade, o único que é obrigado a acreditar na palavra que foi liberada é aquele que ouviu a palavra. A única pessoa que tem obrigação de acreditar na palavra que foi liberada é quem ouviu ela. O povo não tinha obrigação de acreditar em Noé, mas Noé, que ouviu a palavra para construir um barco, tinha que acreditar. Sara não tinha obrigação de acreditar na palavra de Abraão, mas Abraão, que ouviu a palavra, tinha que acreditar. Dá para você entender que nem todo mundo que te cerca vai acreditar na palavra que você ouviu, mas Deus me trouxe lá de São Miguel para começar liberando algo sobre você. Se você acreditar na palavra que está sobre você, não se preocupe com quem não acredita, porque ela permanece de pé. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Paulo agora está conversando com eles e eles decidem seguir a embarcação, seguir a navegação, e eles estão indo. Entra Paulo e mais 275 homens nesse navio. O texto vai dizer que de repente sopra um vento contrário, um vento nordeste, por nome de Euroaquilão, que na sua tradução, vento do norte. Esse vento que sopra é tão de repente, tão rápido, que o texto diz, pode ler com calma, Atos 27, é tão rápido e tão de repente, que quando chega eles não têm tempo de virar a embarcação a favor do vento. E o texto vai dizer que eles perdem total controle sobre esse barco, porque tem vento que quando sopra não avisa que está chegando, ele só vem. E às vezes sopra com tanta força que quem está no barco não sabe para onde vai. Aí está escrito no versículo 15 do capítulo 27, que eles estão, eu vou até ler para você, capítulo 27, verso 15. E sendo o navio arrebatado, e não podendo dar navegação contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa. Olha o que o texto está dizendo. A gente não conseguiu controlar o barco mais, e deixou o vento levar a gente. Esse vento que sopra contrário, faz com que no meio do mar se estabeleça um tufão, um redemoinho. Para que eles não sejam sugados por esse redemoinho, eles deixam que o vento leva. Eles abrem mão do controle. Lembra que eu comecei dizendo para você que tem tempestade que Deus sopra, ou que Deus usa para levar para onde quer? Tem vento que Deus permite soprar no meio do vendaval, ou melhor, no meio do mar, contra a nossa embarcação, só para que eu abra a mão do controle. Alguém entrou por essas portas precisando ouvir tanta coisa, inclusive isso. Não é que você está perdendo o controle porque o inimigo se levantou. Não é que você está perdendo o controle por falta de administração. Eu sei a sua capacidade, eu sei quem você é, eu sei o que você faz, mas se eu não arrancar o controle da sua mão, você não anda no caminho que eu quero, você não chega onde eu quero e você não faz o que eu quero. Então eu estou usando o vento que está sendo soprado para arrancar os controles das suas mãos. Porque eu preciso entender que ainda que eu perca o controle do barco, Deus nunca perdeu o controle do vento.
Ah, meu Deus do céu, vou repetir isso aqui para alguém. Ainda que o barco saia do meu controle, o vento nunca saiu do controle da mão de Deus. Ele sabe quando sopra, Ele sabe da onde sopra e Ele sabe para onde sopra. Jesus sentou alguém aqui para dizer: o vento que está soprando sou eu utilizando dele para você andar nas águas que eu quero, para caminhar por onde eu quero, para chegar onde eu quero. É o vento que sopra. E Ele vai utilizar desse vento. Agora, por que esse vento confronta a gente? Porque esse vento faz com que eu perca o controle da situação. Tem gente que entrou aqui hoje e está me ouvindo agora, que só você e você sabe como você está aí dentro. Você está olhando para a sua situação e está dizendo: não tem mais o que eu fazer, não tem mais para onde eu ir, não tem como eu agir no meio disso tudo. Eu já tentei, eu já insisti, eu já elaborei, já estruturei, já projetei, mas eu não vejo a saída. Aí Deus te sentou aqui para olhar para você e gritar para o seu espírito: se você entender que o controle saiu da sua mão, mas nunca saiu da minha, você segue a embarcação. Richard, mas o vento é contrário para a direção que eu quero, não para a direção que ele sopra. Eu vou repetir isso aqui de novo para alguém, porque tem alguém, e o Espírito ministra ao meu coração isso aqui muito forte, que está resistindo ao que Deus quer fazer com você. Deus interviu, interrompeu, paralisou todos os projetos que você elaborou no começo do ano, só para dizer: se eu deixar você seguir, eu te perco. Como diz meu pastor Alisson, Deus prefere te ver perdendo do que te ver perdido. Fui eu que parei o projeto, fui eu que embarguei a obra, fui eu que soprei o vento, só para você entender que se eu deixasse você ir, eu te perdia, mas eu já tenho uma terra preparada para você pisar, e para chegar lá, eu estou mudando a direção, eu estou mudando a rota, eu estou te levando para outros lados. Alabaraçai, Angéria. Deus está recalculando sua rota. Richard, oi, eu estou esperando que Deus aplane os caminhos para eu passar. Hoje não. Hoje Ele sentou para dizer que o seu Waze vai ficar sem sinal, que você vai perder contato externo, porque nessa embarcação, quem vai te levar é o vento dele. Está escrito, está escrito. Lá na altura do verso 19 e 18, o texto diz que eles ficaram agitados por causa das águas e perderam a esperança de viver. Não tem vento que sopra que a gente fala: é melhor morrer do que seguir. Não tem vento que sopra que a gente olha e fala: não tem como solucionar isso aqui não. Aí está lá, perdido, sem direção. Aí está escrito no verso 19, e ao terceiro dia, nós mesmo com as nossas próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Essa armação aqui é o leme e os remos. Por que fazem isso, Richard? Porque agora eles entenderam que remar contra o vento não vai dar. Para deixar o vento levar, tem que deixar o barco vazio. Sabe por que dói tanto quando o vento sopra ao contrário? Porque antes de me levar, ele me tira o que tem dentro. Aonde Deus quer que você pise nessa próxima etapa, nessa próxima fase, nesse próximo semestre, não dá para pisar com o que você tem aí dentro. Deus está mudando a IBM de dentro para fora. Tem um texto no livro de Atos, também falando sobre Paulo, quando ele está preso. O texto vai dizer que perto da meia-noite, orava Paulo e Silas. Um canta e o outro ora. De repente, veio um terremoto e está escrito que os alicerces do cárcere se moveram. E depois a porta abriu. Tem porta que Deus só pode abrir depois de movimentar alicerce.
Enquanto Deus não muda quem a gente é por dentro, tem porta que Ele não pode abrir para a gente passar. Ele sentou vocês aqui hoje para olhar para a gente, porque a palavra corta para cá, depois para aí, só para olhar para a gente e dizer: o que eu estou fazendo agora é para te levar para onde eu quero. Porque quem orou um dia dizendo que queria viver as promessas que eu tenho para você, foi você mesmo. Quem um dia orou pedindo para que eu aplanasse os caminhos e te levasse no meu caminho, foi você mesmo. Quem orou pedindo para que eu manifestasse a minha vontade sobre a sua vida, foi você mesmo. Estou fazendo. Vai resistir para quê? Vai lutar contra para quê? Eu estou mexendo em você por dentro. Eu não quero só que você largue o leme, eu quero que você arranque ele do barco e jogue fora. Para que você nunca mais pense em pegar o controle daquilo que você entregou nas minhas mãos. Toda vez que você entrega o volante na mão dele, mas senta no banco do carona, você quer dar palpite na direção, quer dar palpite na estrada, quer dar palpite aonde para, quer dar palpite quando segue. Aí ele está falando: tira a mão, joga fora e deixa eu te levar. Porque eu não estou preparando um ambiente novo, já está pronto. Eu estou preparando você para chegar lá. Aleluia, eu não volto mais não. Está escrito que eles perderam a esperança de viver. Aí Paulo, vendo esse cenário aqui, eles estão em um jejum, tá? Cultura deles, da época, eles estão em um jejum. E aí Paulo vai se levantar, vendo que eles estão sem comer durante muitos dias, e Paulo vai levantar, e olha o que Paulo vai dizer no verso 20. E não aparecendo já havia muitos dias nem sol nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós a esperança de sermos salvos. Verso 21. E havendo já muitos que não comiam, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, fora na verdade razoável, ó senhores, terem me ouvido quando eu disse para não sair de Creta? E assim evitarmos esse incômodo de percas. Olha o que Paulo está fazendo. O vento está soprando, a tempestade está soprando, o barco está sem controle, a esperança está acabando, mas a primeira coisa que Paulo faz no meio de todo esse cenário, ficar de pé. Dá para você entender que o vento que sopra, nesse momento, não está sendo para você continuar na posição que você está. Deus está exigindo da gente um posicionamento no meio desse vendaval todo que sopra. E Paulo pondo-se em pé. Aí ele vai dizer assim, ó: lembra que eu falei para vocês lá em Creta que não era bom que a gente saísse? Quando Paulo fala isso, Paulo não está jogando na cara de quem ouve ele. Porque Paulo não é o tipo de pessoa que remoe o passado. Paulo é o tipo de pessoa que projeta o futuro. Quando Paulo vai citar o que ele falou lá atrás, ele só quer que quem está ouvindo ele preste atenção no que ele vai falar agora. Porque toda vez que Deus estiver pronto para te transicionar para um novo estágio, Ele vai fazer você cortar vínculo com o seu passado. Enquanto você ficar remoendo o passado aí dentro, você não avança. E talvez, só talvez, você está me ouvindo agora. E já se passaram 5 meses, estamos no 6º de 2025. E você continua carregando aí dentro coisas que aconteceram lá atrás. E Jesus está te parando para dizer: rompe, porque eu estou transicionando você para outro estágio. Não dá para carregar mais isso aí dentro. E ele vai dizer: não era bom que tivesse me ouvido? Mas olha o que ele vai dizer: mas agora eu tenho uma palavra nova para vocês. Não tenham medo, ninguém vai morrer, mas o barco quebra. Isso mexe comigo. Isso mexe comigo porque Paulo está dizendo o seguinte, ó: nada, ou melhor, nenhuma vida aqui dentro se perde, mas o barco vai quebrar. E aí, quando eu li isso aqui, meu coração queimou. Porque Deus precisa quebrar algumas embarcações. Porque Ele sabe que enquanto a embarcação estiver de pé, a gente vai insistir no caminho. Ele quebra o barco
mas preserva a vida. Ah, não, de novo. Deus vai quebrar o barco, mas vai preservar as vidas. Paulo vai se levantar com uma palavra de esperança e de bom ânimo. A palavra dele é essa: tenham bom ânimo, porque ninguém vai morrer, só o barco se perde. Olha o que Deus está gritando na boca de Paulo para aqueles homens: fiquem tranquilos, porque eu já ouvi de Deus que é necessário chegar lá até César. Só que tem uma coisa: para a gente chegar lá, o barco vai quebrar. Quando Paulo está falando isso, o que Paulo quer anunciar para eles é o seguinte: as coisas parecem que vão piorar, só que tem um porém: a vida ele preserva. Lendo isso aqui, porque o verso de número 25 do capítulo 27, olha isso: portanto, ó senhores, tenham de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Olha o que Paulo está dizendo: o vento soprou, as águas se agitaram, a gente perdeu o controle, por um momento perdemos o ânimo, por um outro momento perdemos a esperança, mas se tem uma coisa que a tempestade não conseguiu arrancar de mim, foi crer na palavra que foi liberada. Porque se o vento que está soprando não é para me matar, mas só para mudar minha direção, significa que Deus quer identificar em mim a fé que eu carrego. Será que eu ainda estou crendo na palavra que Ele liberou um dia? Ou será que o vento que soprou já arrancou ela de mim? Será que a semente que foi plantada já criou raízes e está começando a germinar? Ou será que eu já deixei as tempestades arrancar de mim? Deus te sentou aqui para falar tanta coisa, inclusive isso. Eu estou provando a fé de vocês. Esse novo estágio que já está preparado precisa de uma fé provada. Em uma das minhas maiores lutas na vida, em um dos meus maiores dificuldades com Deus, Deus me deu uma frase: a fé que não é provada não pode ser validada. Deus está testando a gente. Só que todo teste de Deus não é com intenção de reprovação. Todo teste que Deus faz é com intenção de aprovar. Ele está te dando uma aula. Eu estou procurando se a palavra que um dia você ouviu da minha boca continua viva em você, ou se esse vento contrário já arrancou ela aí de dentro. Eu falei que ia visitar, você acha que eu esqueci? Deixa eu te falar uma coisa: se Deus falou que ia fazer de um cachaceiro um evangelista, vai fazer. Se Deus falou que ia pisar na boca de fumo, fechar e trazer o traficante para ser pregador, vai virar. Não tem palavra que Deus libera e não sustenta. Quem deixa de sustentar é a gente. Mas essa noite Ele reuniu a IBM aqui para dizer: é mês de aniversário e o presente é esse. A palavra que eu liberei um dia permanece de pé. Está viva! Está viva. Tem 12 anos mais ou menos que eu prego o evangelho. Me converti com 17 anos. 30 dias depois eu comecei a pregar. Mais 30 dias depois entrei no núcleo teológico, nunca mais saí. Dali em diante, pregando e estudando. E desde quando eu comecei a pregar, eu sempre ouvi Deus falar que vai nos levar, vai nos soprar, vai nos levar, vai nos soprar. Teve um tempo, pastor, que eu falei: já que Deus está falando, vou fazer. Aí saí do serviço, saí do trabalho e decidi viver da obra. Qual o problema? A fé que estava em mim não era madura o suficiente. Eu costumava pregar cerca de 20 dias, 25 dias por mês. Falei: tranquilo. Quando eu decidi, por vontade própria, viver da forma que eu queria viver para o reino, Deus falou: não, você não entendeu nada ainda. 25 a agenda caiu para uma por semana. Deus não deixou eu passar necessidade, porque a misericórdia dele é boa demais. Mas eu orava no almoço para ter janta.
eu orava na janta para ter café da manhã. Eu orava para que Deus enviasse as cordonizes em casa, e volta e meia chegava um pastor lá, batia a porta, entregava uma cesta básica para mim. Na época eu morava com minha mãe e minha irmã. E um dia eu entendi em Deus que a precipitação antecede a ruína de muito propósito. Aí eu decidi andar pelo caminho correto. O que Deus queria, da forma que Ele queria. Aí quando eu começou a andar de novo, eu falei, agora vai. Aí teve um tempo que Deus me levou para um anonimato tão profundo, que nem os pastores mais próximos me chamavam. Eu fiquei bugado. Eu falei, o que está acontecendo, Jesus? Não estou em pecado. Não está errado isso aqui. O que está acontecendo? E Deus falou comigo, Richard, eu preciso ver se a palavra que eu liberei um dia permanece viva em você. Porque o vento que está soprando, Richard, está te levando para onde eu quero. Eu quero saber se nesse percurso você permanece com ela viva dentro de você. E eu estou falando bem mansinho para alguém entender isso aqui como um sopro do Espírito na tua alma. Nenhuma palavra que Deus liberou, Ele voltou atrás dela. Por que na sua Ele vai voltar? Por que a sua família que Ele disse que ia salvar, Ele não vai salvar? Por que o seu filho que Ele falou que ia mudar, não vai mudar? Por que o seu marido, a sua esposa que Ele falou que ia transformar, não vai transformar? Tudo que Ele está esperando é que você manifeste que dentro de você, a palavra que um dia Ele liberou, permanece viva. Ó, Paulo, no meio da tempestade, a tempestade não passou, tá? O vento está soprando, as águas estão batendo, e ele está gritando, eu creio que o Deus que falou comigo vai cumprir o que Ele tem falado. Porque o vento e a tempestade não pode arrancar de mim a palavra que foi liberada. Aí está escrito. Está escrito. Verso 26. É contudo necessário irmos parar em uma ilha. Opa. Por que tudo isso acontece, Richard? Porque já tem uma ilha esperando Paulo chegar lá. Por que o vento sopra? Porque tem uma ilha te esperando. Por que o barco quebra? Porque tem uma ilha te esperando. Por que eu perco o controle? Porque tem uma ilha te esperando. E se esse vento não sopra, se esse leme não sai da sua mão, se esse barco não quebra, você não vai para a ilha, você vai para a Itália. O problema é que o barco que vai para a Itália está levando prisioneiros. Chegou na Itália, vai ser preso e vai morrer na cadeia, a grande maioria. Mas antes de acabar a história deles, Deus tinha uma ilha preparada para eles. E quando eu estava estudando isso aqui para ministrar aqui, Deus falou ao meu coração que esse momento, porque a ilha que eles vão chegar, capítulo 28, verso 1, olha o texto comigo, capítulo 28, verso 1. E havendo escapado, não souberam, ou melhor, soubemos que a ilha se chamava Malta, ou Melita. É uma expressão cananita, dos fenícios, e a expressão significa refúgio. Olha isso aqui. É um barco cheio de prisioneiro que Deus está levando para uma cidade chamada refúgio. Enquanto eu li isso aqui, Deus ministrou ao meu coração, Richard, o que está acontecendo aqui é uma mudança de projeção de futuro. Porque o destino deles é cadeia e na grande maioria vai morrer. Mas antes de chegar no destino final, Deus preparou um lugar de refúgio para mudar a história de alguém. No Antigo Testamento, você tinha uma cidade, ou algumas cidades chamadas cidade refúgio. Quando alguém cometia um crime, corria para lá, e enquanto estava lá dentro, não podia ser morto, até ser julgado de forma justa.
Deus falou comigo, Richard, eu preciso que eles entendam que o que parecia estar determinado ainda tem mudança de futuro. Eu estou liberando para alguém, fechei, já caminho para o final, que o ambiente que Deus tem preparado para você passar, está preparado para modificar a projeção do seu futuro. Dá para você entender que Deus soprou o vento, agitou as águas, quebrou o barco, arrancou o controle, você perdeu a esperança, perdeu o ânimo, só para olhar para você e dizer, eu estou mudando a projeção do seu futuro. Alguém até tinha sobre a vida dele uma palavra de descrença, uma palavra que acreditava ser maldição hereditária, uma palavra que ia morrer na pobreza, uma palavra que não tinha jeito de salvar a família. Aí Deus decidiu no meio do ano de 2025 descer na IBM para olhar para vocês e dizerem, eu estou levando vocês para um ambiente que está mudando a projeção de futuro. É uma mudança. É uma mudança de ambiente. Quando eles pisam lá, o texto diz que os bárbaros do local acolheram eles com não pouca humanidade. E a expressão bárbaros aqui, só para nível de conhecimento, não quer dizer que são pessoas truculentas, tá? Até porque em outras versões está escrito nativos. A expressão bárbaro é todo aquele que não fala a língua grega. Tendo dito isso, eles receberam com não pouca humanidade, ou com muita humanidade, com uma grande fogueira acesa. Porque o barco quebrou, o vento está soprando, a chuva está caindo, eles estão molhados, porque quando o barco está quebrando, o centurião vai dizer, quem souber nadar, pula na água e vai nadando. Quem não souber nadar, se agarre nos restos do barco e deixa a onda te levar até a praia. Então todos chegam na praia debaixo da chuva, debaixo do vento e encharcado. No contexto deles, é mais ou menos mês de outubro para a gente. No contexto de Malta, a temperatura chega em mais ou menos 12 graus. Para quem está no vento, na chuva, molhado, é quase morte. Então tem uma grande fogueira esperando eles. O que mexe comigo não é a grande fogueira. O que mexe comigo é que Paulo vai ver que o fogo está apagando e ele vai se levantar para juntar gravetos. Porque eu tenho que entender que toda grande fogueira só permanece acesa por causa dos pequenos gravetos. A grande fogueira aquece os náufragos perdidos, mas a grande fogueira só está acesa por causa dos pequenos gravetos. Me permita abrir um parêntese e eu fecho muito rápido. Se fosse para tratar de questão ministerial nesse texto, o que Paulo está me ensinando é que o mais importante não são as grandes tochas acesas, mas são os pequenos gravetos que acenderam as grandes tochas. Nesse momento, agora, nesse momento, talvez eu possa ser uma grande tocha acesa, porque estou aquecendo os náufragos perdidos. Mas para eu estar aceso agora, alguém chegou antes de mim, organizou a cadeira, ligou o som, encheu a água. Alguém chegou antes de mim, limpou a igreja, porque tocha só fica acesa por causa de pequenos gravetos que queimaram. Um dos maus da nossa geração ministerial é que o diabo quer implantar na nossa cabeça que só é importante quem está em evidência, mas só tem alguém em evidência porque tem muita equipe no anonimato. E Deus me trouxe de São Miguel Paulista para olhar para alguém aqui e dizer: não abandona o cargo, não joga fora, não pula fora, porque o que você está fazendo parece não ter importância, mas só tem alguém aquecido pelo seu trabalho no anonimato. Fechei o parênteses, voltei a aplicação e encerro agora.
Paulo vai juntar graveto. Está escrito que enquanto eles juntam os gravetos, no meio dos gravetos tem uma víbora junto. Existe algumas espécies de víbora que no frio o seu corpo fica enrijecido, duro. E eu parei um dia para pensar, por que Paulo não percebeu a diferença ao toque? E aí me veio um start, por causa do frio. Sabe esses dias frios que a gente está enfrentando, mais ou menos igual hoje? Quando você foi lavar a louça? Quando lavou, né? Foi lavar a louça? A água gelada? A ponta dos dedos ficou dura, dolorida. A sensibilidade ao toque não é a mesma. Porque o poder, um dos poderes do frio, é mudar a sensibilidade do toque. Ele junta graveto e junta uma víbora junto, sem perceber. Porque o que ele está distinguindo é a rigidez dela. E o frio tem poder de ocultar víbora no meio de graveto. Ele junta um fecho e vai trazer o fecho no colo, na mão. E no meio desse fecho, de muitos gravetos, existe uma víbora. Isso mexe comigo. Porque a intenção do adversário, tipificado por uma víbora aqui agora, não é apagar o fogo. É só deixar o povo com frio. Não precisa sair de perto do fogo. Só não precisa ter fogo suficiente para revelar quem é víbora e quem é graveto. Tem uma víbora no meio dos gravetos. Aí Paulo vai pegar esse fecho e vai levar para o meio do fogo. E quando ele lança no fogo, o texto diz que a serpente pula e morde a sua mão. Porque o fogo tem poder de revelar quem é víbora e quem é graveto. É por isso que a intenção do adversário no nosso tempo presente é fazer com que o fogo pentecostal se acabe. Eu não estou falando movimento pentecostal, eu estou falando fogo pentecostal. Porque o fogo do Espírito que eu carrego revela se quem está perto de mim é víbora ou é graveto. E eu vou bem calminho aqui para a gente finalizar junto. Essa noite, dentre tanta coisa que Deus queria falar conosco, uma delas é essa. Aumenta o fogo, porque você está carregando na mão pessoas que estão perto demais para te ferir, e você não percebeu ainda, porque o fogo não está alto o suficiente. Se esse fogo não voltar a ser como era um dia, é perigoso demais a gente levar um feixe no colo, achando que é de graveto, e no meio deles tem uma víbora. Richard, como que eu aumento o fogo? Tipologia do Espírito Santo, relacionamento com Ele. Quer identificar como que está o seu fogo? Identifique como está o seu relacionamento. Faz quanto tempo que você não ouve a voz dele na sua casa? Faz quanto tempo que na madrugada você não tem mais um bate-papo com ele? Faz quanto tempo que você não entra em propósito com o seu Deus sem que a igreja te convoque? Deixa eu te falar uma coisa, relacionamento com Deus não é 2 horas de culto. Relacionamento com Deus é dioturnamente. Eu acordo, eu levanto, eu caminho, e Paulo escreveu dizendo: quer comais, quer bebais, tudo o que fizerdes, faça para a glória de Deus. Dei toda essa volta só para dizer isso para tu. Deus até tem projeção de futuro novo para a gente. Só que nessa ilha, o que Ele quer fazer é revelar quem é víbora e quem é graveto. Que Deus me guarde nesta hora.
Pastor, eu lanço uma palavra sobre este altar. Se o fogo do Espírito da IBM aumentar, Deus trará a vocês o discernimento para entender quem está no meio do graveto para acender fogo e quem está no meio do graveto para ferir. Eu louvo a Deus porque em toda tempestade Deus tem um Paulo que percebe o fogo se apagando e diz: vamos acender de novo, vamos acender de novo, vamos acender de novo. A víbora morde a mão de Paulo. Ele sente a dor da picada, mas não sente o efeito do veneno. Deus até permite que nós sintamos a mordida, mas em nós já foi injetado o antídoto contra o veneno. Ele sacode e nós lemos. E o texto diz que ela cai no fogo e ele sai sem mal nenhum. Dei toda essa volta para chegar aqui. A gente vai cantar agora. Chegar aqui. Aqui é onde, Richard? Deus está dizendo para vocês: aumentem o fogo. E eu vou revelar quem é víbora e quem é graveto. Não se espante se com o fogo aceso as víboras começarem a morder. Você até sente a mordida, mas eu não deixo o veneno te matar. Se coloque de pé comigo. Posso orar, pastor? Posso orar? Posso orar? Eles vão cantar e a gente vai orar. Guarde uma frase: eu não oro por você, eu oro com você. Por você tem pastores que oram. A gente vai orar junto. Nessa noite, eu quero te pedir: não ore de forma automática. Não ore sabendo como começar e como acabar. Ore falando a verdade, o que está acontecendo aí dentro. Antes de eu começar a orar, eu vou te dar pelo menos 30 segundos para você falar com Deus. Eles começam a cantar, você começa a orar e depois eu começo. Agora é você e o seu Deus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Pai, te damos graça nessa noite, Jesus. Porque Os teus filhos aqui estão encontrados, não Senhor. estou sozinho. Que o Senhor tome cada um deles nas suas mãos agora, Jesus. O Senhor sabe como cada um entrou por essas portas aqui neste lugar. O meu pedido agora, Jesus, é que você intervenha sobre a vida de cada um deles agora. Que todo o poder da serpente caia por terra agora, Jesus. Que a frieza espiritual bata em retirada agora, Jesus. Que o Senhor aumente o fogo em nós agora, Jesus.